Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol queimava a terra vermelha como ferro em brasa quando encontrei ela. Eu voltava da lida do gado naquele fim de tarde quente de março, aqui nas terras de Cristalândia, interior de Goiás. O suor escorria pelas minhas costas, grudando a camisa no corpo cansado de 52 anos bem vividos. Mas era uma canseira diferente da que eu sentia todo dia. Era o cansaço de quem levanta da cama porque tem que levantar, não porque quer. Desde que Maria Clara morreu, fazia 3 anos agora, a vida tinha perdido o sabor. Cada manhã era igual à anterior. Acordar sozinho na cama que um dia foi de casal, tomar café preto e amargo na mesa grande demais para um homem só, sair para o pasto onde as vacas mugiam sem alegria, como se também sentissem que faltava algo naquela terra. A fazenda de 40 alqueires que herdei do meu pai continuava produzindo. O gado continuava gordo, a terra continuava fértil. Mas eu estava secando por dentro, como um açude no meio da seca mais brava. Naquele dia, em vez de seguir pelo caminho de sempre, uma estrada de terra batida que corta a propriedade de norte a sul, resolvi voltar pela beira do Rio das Pedras. Sei lá, talvez quisesse sentir o vento fresco na cara, ouvir o barulho da água correndo, ou simplesmente fugir por alguns minutos da rotina que me sufocava igual fumaça de queimada. O rio estava baixo, como sempre fica no fim do verão. A água cristalina corria mansa entre as pedras lisas e de vez em quando saltava um peixe atrás de algum inseto desavisado. Era um lugar que Maria Clara gostava muito. Vinha aqui nas tardes de domingo, trazia um banquinho de madeira e ficava horas lendo seus livros de romance, os pés descalços brincando na água morna. Parei o cavalo debaixo de uma paineira centenária e fiquei alguns minutos só olhando. A paisagem era bonita. Morros baixos cobertos de capim verdejante, algumas cabeças de gado pastando tranquilas na margem oposta, o céu sem uma nuvem que fosse, mas toda aquela beleza me doía no peito, porque me lembrava de uma época em que eu sabia ser feliz. Foi quando meus olhos travaram numa coisa estranha na margem do rio. Um pirarucu gigante se debatia fora d'água, a cerca de 20 metros de onde eu estava. O bicho devia ter uns 2 metros de comprimento, a pele prateada brilhando sob o sol da tarde. Mas não era isso que me chamou a atenção, era o que eu via saindo da boca dele, 2 pernas humanas, finas, de uma pessoa que parecia estar sendo engolida pelo monstro. Por um segundo, pensei que estava sonhando. Pirarucu no interior de Goiás e tentando comer gente? Mas o desespero das pernas que se mexiam, tentando se livrar, me fez reagir. Meu coração disparou como motor de caminhão velho. Não tive tempo de pensar, de calcular riscos, de fazer planos, só de agir. Pulei do cavalo tão depressa que quase caí. Joguei o chapéu de couro na terra vermelha e corri em direção ao rio. As botas faziam barulho na pedregulho solto da margem, e eu sentia o suor frio descendo pelas costas, misturado com o suor do trabalho. Entrei na água com os pés e a roupa mesmo. A corrente não era forte, mas a lama do fundo era escorregadia, e por pouco não perdi o equilíbrio. O pirarucu estava a uns 3 metros da margem, se debatendo com uma força de endemoniado. A cauda batendo na água e levantando respingos para todos os lados. Agarrei o bicho pelas guelras com as 2 mãos. Deus do céu, como aquela coisa era pesada. Devia ter seus 80, 90 quilos de músculo puro, mas eu não podia pensar no peso, só na pessoa que estava sendo sufocada dentro daquela boca enorme. O pirarucu se sacudia que nem possesso. A cauda me acertou nas costelas 2 vezes, com uma força que me deixou sem fôlego.
A água espirrava no meu rosto, entrando nos olhos e na boca, com gosto de barro e capim. Mas eu não largava. Não podia largar. Com a mão direita segurando as guelras, enfiei a esquerda dentro da boca do bicho. Senti o atrito das brânquias, a textura pegajosa da língua, o calor úmido da garganta do animal. Era nojento, mas eu não pensava nisso. Só pensava em puxar com toda a raiva e todo o desespero que eu vinha guardando no peito há 3 anos. Foram os segundos mais longos da minha vida. O pirarucu não queria soltar sua presa. Eu não conseguia puxar com força suficiente. E as pernas da pessoa ficavam cada vez mais fracas, como se estivesse desistindo de lutar. Senti medo, um medo diferente, mais intenso que qualquer coisa que já tinha sentido. Medo de ver alguém morrer na minha frente sem conseguir fazer nada. Foi quando veio uma força que não sei de onde. Talvez do desespero, talvez da lembrança de Maria Clara me pedindo para não desistir nunca de lutar pela vida. Dei um puxão final, com toda a força que ainda restava no meu corpo de fazendeiro calejado. O pirarucu se abriu como uma flor maldita. Caí de costas na água rasa e nos meus braços tombou uma jovem. Era uma moça nova, devia ter uns 22, 23 anos. Estava encharcada, a pele pálida como leite azedo, o vestido de algodão rasgado e grudado no corpo magro. Tossia que nem condenada. Cuspia água barrenta misturada com muco, o peito subindo e descendo numa respiração desesperada. Os cabelos castanhos colados no rosto, os olhos fechados, as unhas roxas de tanto arranhar as pedras tentando se libertar. Carreguei ela no colo até a margem, deitei com cuidado na areia morna e comecei a esfregar os braços dela para aquecer. A pele estava gelada, apesar do calor do dia, e eu sentia as mãos tremendo. Não sabia se de frio, de susto ou de alívio. "Vamos, moça, respira." Falei em voz alta, sem nem saber se ela podia me ouvir. "Respira fundo, que passou o perigo." Ela demorou alguns minutos para voltar a si. Primeiro foi uma tossidinha fraca, depois um gemido baixinho, até que finalmente abriu os olhos. Eram castanhos, como os cabelos, mas cheios de uma tristeza que eu conhecia bem. "Graças a Deus", murmurei, sentindo as lágrimas quererem brotar. "Graças a Deus, tá viva." A moça tentou se sentar, mas ainda estava muito fraca. Ficou ali deitada na areia, olhando para mim com uma expressão de quem não acreditava estar viva. O Senhor me salvou", disse, a voz saindo rouca e baixa. "Fiz o que qualquer cristão faria", respondi, tirando meu paletó para cobrir os ombros dela. "Como é que você foi parar na boca desse bicho?" Entre soluços e palavras entrecortadas, ela me contou a história. Tinha sido abandonada na estrada principal, a uns 5 quilômetros dali. Ficou horas debaixo do sol, sem água, sem sombra, até que não aguentou mais e veio até o rio para beber. No momento em que se ajoelhou na margem, o pirarucu saltou da água e a agarrou pelas pernas. Eu tentei me soltar, disse, mostrando os arranhões nas mãos e nos braços. Gritei, mas não tinha ninguém perto. Achei que ia morrer assim, de um jeito estranho, sem ninguém saber. Mas não morreu, tá aqui, tá viva, e isso é o que importa. Ajudei ela a ficar em pé. As pernas tremiam, mas conseguia se sustentar. Fomos devagar até onde meu cavalo esperava, mastigando capim com a paciência de quem está acostumado com os imprevistos da vida no campo. "Consegue montar?" perguntei. "Acho que sim." Montei primeiro e a ajudei a subir na sela à minha frente. Ela se segurou na minha cintura com as mãos ainda trêmulas e senti o calor do corpo molhado encostado nas minhas costas. Fomos devagar, com o cavalo no passo, para não balançar muito e não cansar a moça. O sol já estava se pondo quando chegamos em casa. A casa onde eu morava sozinho há 3 anos, onde cada canto me lembrava de Maria Clara, onde o silêncio tinha se tornado meu único companheiro. De repente, com aquela estranha nos meus braços, o lugar pareceu diferente. Não menos vazio, mas cheio de uma possibilidade que eu não sabia nomear.
Acendi o fogo do fogão, a lenha na cozinha e coloquei água para esquentar. Enquanto isso, a moça ficou sentada numa cadeira de palhinha, enrolada no meu paletó, observando tudo com olhos curiosos. Devia estar estranhando aquela casa de homem só, os pratos mal lavados na pia, as roupas jogadas em qualquer lugar, a ausência de flores ou qualquer outro toque feminino. "Como é seu nome?" Perguntei, mexendo uma sopa simples de legumes que sempre fazia quando não tinha vontade de cozinhar direito. "Marina", respondeu. "Marina dos Santos." "Prazer, Marina. Eu sou João, João Pereira da Silva." "Prazer, seu João, e obrigada. Obrigada por me salvar. Já falei que não precisa agradecer, mas no fundo, enquanto preparava a comida e colocava roupas limpas para secar no varal, eu sabia que era eu quem devia agradecer. Porque naquele dia, salvando a vida de Marina, eu tinha encontrado uma razão para me sentir útil novamente. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha servido para alguma coisa além de cuidar de gado e plantar milho. Jantamos em silêncio, ela comendo devagar, como quem não come uma refeição decente há dias. Eu ficava olhando de vez em quando, tentando entender que tipo de situação leva uma moça nova a ser abandonada numa estrada no meio do nada. "Marina", disse quando terminamos de comer. "Posso perguntar uma coisa?" "Claro. Quem foi que te abandonou na estrada?" Vi a expressão dela se fechar como uma flor que murcha de repente. "Meu namorado", disse baixinho. "Ex-namorado." "Por quê?" Marina ficou um tempo em silêncio, brincando com a colher na tigela vazia. "Porque descobriu que eu tô grávida." As palavras dela me acertaram como um soco no estômago. Grávida, sozinha, abandonada numa estrada do interior de Goiás, quase morta na boca de um pirarucu. Que tipo de homem faz uma coisa dessas? "Quantos meses?" perguntei. 3. Ainda não tá aparecendo muito, mas eu já sabia há umas semanas. "E quando contou para ele?" "Ontem de manhã. Ele disse que íamos para Palmas, conhecer a família dele. Eu fiquei feliz, pensei que ele ia assumir a responsabilidade, mas na estrada paramos numa cidade pequena. Ele disse que ia comprar combustível." A voz dela falhou. "E não voltou mais." Completei. Marina balançou a cabeça, confirmando. Uma lágrima escorreu pelo rosto ainda marcado pelos arranhões. Eu esperei até escurecer. Tentei ligar, mas o celular estava sem bateria. As pessoas me olhavam com desconfiança quando eu pedia ajuda. Uma mulher grávida, sozinha, pedindo ajuda. Deve ter pensado que eu era maluca ou coisa pior. E o que fez? Caminhei a noite toda. Quando o sol nasceu, estava morta de sede. Vi o rio, pensei em só molhar o rosto, beber um pouquinho d'água. E o pirarucu te atacou. Foi tudo muito rápido. Uma hora eu estava me abaixando para beber água. Na outra, estava sendo arrastada rio adentro. Achei que fosse morrer de um jeito que ninguém ia acreditar. Levantei da mesa e fui até a janela da cozinha. Lá fora, a noite tinha chegado completa, cheia de estrelas e grilos cantando. A mesma noite que eu conhecia há anos, mas que de alguma forma parecia diferente. "Marina", disse, me virando para ela. "Você tem família? Alguém que possa te ajudar? Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Desde então, vivo sozinha em Goiânia, trabalho num salão de beleza. Trabalhava, né? Agora nem sei onde tô. Você está em Cristalândia, umas 2 horas de Goiânia, se for de carro. E não precisa se preocupar com nada agora. Primeiro você vai se recuperar, depois a gente pensa no que fazer." Marina me olhou com uma expressão que misturava gratidão e desconfiança. Era natural. Eu era um estranho, um homem que ela não conhecia de lugar nenhum. "Por que está sendo tão bom comigo?" perguntou. "Nem me conhece." Como responder uma pergunta dessas? Como explicar para ela que sua chegada tinha quebrado uma parede de solidão que eu achava que nunca mais cairia? Como dizer que, pela primeira vez em 3 anos, eu tinha acordado de manhã
com uma sensação diferente no peito, não alegria ainda, mas pelo menos a ausência da tristeza que me acompanhava todo dia. Talvez porque eu entenda o que é se sentir abandonado, respondi. Marina inclinou a cabeça curiosa. O senhor foi abandonado? Não por uma pessoa, pela vida. Minha esposa morreu há 3 anos de câncer. Desde então, eu meio que estou abandonado aqui nesta casa, nesta terra, esperando sei lá o quê. Sinto muito. Eu também sinto muito pelo que aconteceu com você. Mas sabe de uma coisa? Às vezes, a gente precisa passar pelo fundo do poço para descobrir que ainda tem força para subir. E mostrei o quarto de hóspedes para Marina, um cômodo simples, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para a horta que Maria Clara plantara anos atrás e que eu nunca tivera coragem de arrancar. Pode dormir aqui o tempo que precisar, disse. Amanhã a gente conversa melhor, com a cabeça mais descansada. Muito obrigada, seu João. O senhor salvou minha vida hoje, de verdade. Marina, falei já na porta do quarto. Você disse que trabalha com cabelo, né? Trabalhava, por quê? Nada, só curiosidade. Boa noite. Boa noite. Fechei a porta e fui para meu quarto, mas não consegui dormir direito. Ficava pensando na história de Marina, na coragem que ela tinha tido para caminhar a noite toda, na força para sobreviver a um ataque de pirarucu. E pensava também em como era estranho ter outra pessoa na casa. Fazia tanto tempo que eu só ouvia minha própria respiração na escuridão. Pela manhã, acordei com um cheiro que não sentia há anos. Café passado na hora, pão torrado, ovos mexidos. Marina estava na cozinha, usando um avental que era de Maria Clara, cantarolando baixinho uma música que eu não conhecia. Bom dia, disse quando me viu. Espero que não se importe. Achei uns ovos na despensa e resolvi fazer o café da manhã. Não me importo, não. Faz tempo que não acordo com cheiro de comida na casa. Comemos juntos, conversando sobre coisas simples. O tempo, o gado, a horta abandonada no quintal. Marina parecia mais animada. A cor tinha voltado ao rosto e os olhos não tinham mais aquela tristeza profunda da noite anterior. Seu João, disse quando terminamos. Posso ficar mais alguns dias? Prometo que vou ajudar no que puder. Não quero dar trabalho. Pode ficar o tempo que quiser. E não é trabalho, é companhia. Foi assim que começou. Marina ficou mais alguns dias, que viraram uma semana, depois 2, depois 1 mês. Ela cuidava da casa com um carinho que eu não via desde a época de Maria Clara. Cozinhava comidas gostosas, cuidava da horta que voltou a produzir tomates e alfaces. E aos poucos, sem a gente perceber direito, aquela casa voltou a ter vida. 1 mês depois de encontrar Marina na beira do rio, eu acordava toda manhã com uma sensação estranha no peito. Não era felicidade ainda. A ferida de perder Maria Clara era funda demais para cicatrizar tão rápido. Mas era uma coisa boa, uma expectativa que eu não sentia há anos. Marina tinha se instalado na casa como se sempre tivesse morado ali. Acordava antes de mim. Preparava o café, cuidava das galinhas que voltaram a botar ovos regularmente. À tarde, quando eu voltava da lida, sempre tinha comida pronta na mesa e histórias para contar sobre o que havia plantado na horta ou consertado pela casa. Mas eu percebia que ela carregava um peso. Às vezes ficava parada na janela, olhando a estrada de terra como se esperasse alguém que nunca ia chegar. Outras vezes, acordava no meio da madrugada. Eu ouvia os passos dela na cozinha, o barulho da chaleira no fogo, os soluços abafados que ela tentava esconder. A barriga ainda não estava aparecendo, mas eu sabia que ela pensava no bebê o tempo todo. Via nas mãos que se moviam instintivamente para a barriga quando ela achava que eu não estava olhando. No jeito carinhoso que falava das galinhas, como se estivesse praticando para ser mãe. Naquela manhã de abril, quando as primeiras chuvas do outono começaram a dar as caras, Marina me chamou na cozinha com uma expressão preocupada. Seu João, preciso te contar uma coisa.
O tom da voz dela me fez parar de beber o café. O que foi? Sobre o Marcelo, o homem que me abandonou. Era a primeira vez que ela falava o nome dele desde que chegara. Sempre se referia a ele como meu ex-namorado ou aquele homem, como se pronunciar o nome fosse dar vida a algo que ela queria manter morto. O que tem ele? Marina se sentou na cadeira em frente a mim, as mãos tremendo um pouco. Ele não é só um namorado qualquer, seu João. Marcelo é casado, tem esposa, 2 filhos pequenos. Senti uma raiva subir pelo peito. Um homem casado que enganava uma moça nova, engravidava ela e depois jogava na estrada como lixo. Você sabia que ele era casado? Não. Descobri só depois que engravidei. Quando confrontei ele, ele disse que se eu contasse alguma coisa para a esposa dele, ia me fazer me arrepender. Te ameaçou? Disse que conhecia gente que podia me fazer desaparecer se eu virasse problema para a família dele. Por isso eu estava tentando ir para Palmas. Queria ficar longe, começar vida nova longe de Goiânia. Que tipo de gente? Marina hesitou antes de responder, como se estivesse medindo as palavras. Marcelo tem uma empresa de transportes, mas mexe com coisas ilegais. Contrabando, sonegação de impostos, tem ligação com gente perigosa. Entendi por que ela estava com tanto medo. Não era só uma questão de um relacionamento que deu errado. Era uma questão de segurança, de vida ou morte. Marina, disse, segurando as mãos dela sobre a mesa. Você está segura aqui. Esse homem não sabe onde você está. Não vai te encontrar. E se encontrar? Não vai. E se por acaso aparecer por aqui, vai ter que passar por mim primeiro. Marina sorriu pela primeira vez naquela manhã, mas ainda havia preocupação nos olhos. Obrigada por me proteger, seu João. Mas tenho medo de estar colocando o senhor em perigo também. O perigo faz parte da vida. E eu não vou deixar ninguém fazer mal para você. Naquela tarde, enquanto Marina cuidava da horta, fiquei pensando na conversa. Um homem casado, com ligações criminosas, que ameaçava uma mulher grávida. O tipo de pessoa que eu desprezava mais que cobra venenosa. E Marina tinha passado meses na mão de um sujeito desses. Foi quando entendi o que realmente tinha acontecido naquele rio. Não foi só um pirarucu tentando comer uma pessoa. Foi a vida dando uma segunda chance para Marina. E para mim também. Os dias que se seguiram foram tranquilos. Marina ia ganhando confiança, sorrindo mais, conversando sobre o futuro. Falava em aprender a ordenhar as vacas, em plantar mais verduras na horta, em consertar as cortinas da sala que estavam rasgadas há anos. Mas uma semana depois da conversa sobre Marcelo, acordei com Marina passando mal. Eram 5 da manhã quando ouvi o barulho no banheiro. Levantei da cama e fui ver o que estava acontecendo. Marina estava ajoelhada no chão, vomitando, o rosto pálido como cera de vela. Marina, o que foi? Enjoo, disse entre uma onda de náusea e outra. Desde que acordei. Ajudei ela a se levantar. Levei para a cozinha, preparei um chá de erva doce que Maria Clara sempre tomava quando estava com o estômago ruim. É normal? Perguntei. Esse enjoo todo? Acho que sim. É o que as mulheres falam dos primeiros meses. Mas havia algo no jeito que ela falava. Uma hesitação que me preocupou. Marina, quando foi a última vez que você foi num médico? Faz tempo, uns 2 meses antes de engravidar. Não fez nenhum exame desde que descobriu a gravidez? Ela balançou a cabeça negativamente. Marcelo sempre dizia que depois a gente ia resolver isso. Quando chegou a hora de resolver, ele me abandonou na estrada. Senti raiva de novo. Que tipo de homem deixa uma mulher grávida sem assistência médica? Amanhã vamos à cidade, disse. Você vai fazer uns exames, conversar com um médico. Não tenho dinheiro para médico. Eu tenho, e não é discussão, é decisão. Marina me olhou com uma expressão que misturava gratidão e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me fazia sentir importante de um jeito que não sentia há anos.
No dia seguinte, fomos a Goiânia. A viagem de 2 horas passou voando. Marina estava animada, curiosa, fazendo perguntas sobre a cidade, sobre os prédios, sobre as pessoas na rua. Era como se estivesse redescobrindo o mundo depois de semanas escondida na fazenda. O médico que a examinou era um homem simpático, Dr. Carlos, que atendia num posto de saúde no centro da cidade. Enquanto Marina fazia os exames, fiquei na sala de espera, folheando revistas velhas, observando outras mulheres grávidas que esperavam sua vez. Quando ela saiu do consultório, tinha um sorriso no rosto que eu não via desde que a encontrara. E aí, tudo bem? Tudo perfeito. O bebê está se desenvolvendo normalmente. Minha saúde está boa. Não tem nada para se preocupar. Graças a Deus. Voltamos para casa no final da tarde, parando no caminho para comprar vitaminas que o médico havia receitado e alguns mantimentos. Marina estava radiante, falando sobre o bebê, sobre os cuidados que precisaria ter, sobre como queria preparar o quartinho. Seu João disse quando estávamos chegando na fazenda: "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro. O senhor e Dona Maria Clara quiseram ter filhos?" A pergunta me pegou desprevenido. Poucas pessoas sabiam dessa parte da nossa história. Quisemos, tentamos por anos. Maria Clara engravidou 3 vezes, mas sempre perdeu nos primeiros meses. Sinto muito. Faz parte. O médico dizia que era coisa do destino, que não tinha explicação. Deve ter sido muito difícil. Foi, principalmente para ela. Eu via Maria Clara olhando as crianças dos outros com uma saudade que me doía no peito. Marina ficou em silêncio por alguns quilômetros. E o senhor também queria muito ter filhos. Queria, mas aprendi que a gente não pode forçar a natureza. Às vezes, as coisas acontecem no tempo delas, do jeito delas. Como quando o senhor me encontrou no Rio. Olhei para ela, sentada ao meu lado no banco da caminhonete, e entendi o que ela estava querendo dizer. É, como quando te encontrei no Rio. Quando chegamos em casa, Marina foi direto para a cozinha preparar o jantar. Eu fiquei na varanda olhando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, pensando na conversa que tivéramos. 3 anos atrás, quando Maria Clara morreu, eu achei que minha vida tinha acabado junto com ela, que nunca mais ia ter razão para acordar de manhã, para cuidar da casa, para planejar o futuro. Agora, com Marina ali dentro, preparando comida, cantarolando uma música, grávida de uma criança que não era minha, mas que eu já estava aprendendo a amar, eu entendia que a vida tinha dessas voltas estranhas. Talvez o destino tivesse tirado de mim a chance de ser pai na época certa, para me dar a chance de ser protetor na época necessária. "Seu João, janta tá pronta!" gritou Marina da cozinha. "Já vou!" respondi. Levantei da cadeira de balanço onde Maria Clara costumava se sentar. Entrei na casa, que não era mais só minha. Sentei à mesa com a mulher que não era minha esposa, mas que estava trazendo vida de volta para aquele lugar. E pela primeira vez em 3 anos, agradeci a Deus por estar vivo. 2 semanas depois da consulta médica, nossa rotina estava estabelecida como a de um casal antigo. Marina acordava primeiro, preparava o café, cuidava das galinhas. Eu saía para o gado e voltava para o almoço que ela sempre tinha pronto. À tarde, ela descansava um pouco enquanto eu consertava as coisas que precisavam de reparo. À noite, jantávamos juntos, conversávamos sobre o dia, planejávamos o dia seguinte. Era uma vida simples, mas cheia de pequenos momentos de felicidade que eu não sentia há anos. O jeito que Marina cantarolava enquanto varria a casa. Como ela se empolgava quando uma nova muda brotava na horta. A maneira carinhosa que cumprimentava as vacas quando íamos juntos ao pasto, dando nome para cada uma, conversando com elas como se fossem velhas conhecidas. A barriga já estava começando a aparecer, ainda pequena, mas o suficiente para Marina ter que afrouxar a cintura dos vestidos.
Eu percebia como ela colocava a mão ali de vez em quando, com um sorriso no rosto, como se estivesse conversando silenciosamente com o bebê. Naquela quinta-feira de maio, acordei com um peso estranho no ar. O céu estava carregado de nuvens cinzentas e o vento soprava mais forte que o normal, trazendo o cheiro da chuva que vinha de longe. Os animais pareciam inquietos, as vacas mugiam sem razão aparente, as galinhas ficavam agrupadas debaixo do galinheiro e até meu cavalo estava mais nervoso que de costume. "Vai chover pesado hoje", disse Marina, parada na janela da cozinha, uma mão na barriga, outra segurando a xícara de café. "E muito", concordei, terminando o pão com queijo que ela havia preparado. "Melhor eu aproveitar e ir dar uma olhada no gado antes que comece. Tem umas vacas prenhes no pasto baixo que podem precisar de abrigo se a água subir. Quer que eu vá junto?" "Não precisa. Você fica aqui e descansa. Se começar a chover muito forte, fecha bem as janelas da casa." Dei um beijo na testa dela antes de sair, um gesto que tinha se tornado natural nas últimas semanas, embora nenhum dos dois tivesse coragem ainda de falar sobre o que estava acontecendo entre nós. Saí de casa por volta das 9 da manhã. O pasto onde ficavam as vacas prenhes era na parte mais baixa da propriedade, a uns 4 quilômetros de casa, numa área que ficava entre 2 morros e costumava alagar quando chovia forte. Era um lugar perigoso em época de tempestade, mas o capim ali era o melhor de toda a fazenda e as vacas gostavam de pastar perto do córrego que cortava o terreno. Montei meu cavalo e segui pela trilha de terra batida que meu pai havia aberto décadas atrás. O vento estava cada vez mais forte, balançando os galhos das árvores e levantando a poeira vermelha da estrada. De vez em quando, um raio cortava o céu ao longe, seguido pelo trovão que ecoava entre os morros. Encontrei o gado espalhado pelo pasto, algumas vacas já procurando abrigo embaixo das árvores maiores. Contei rapidamente. 22 cabeças, incluindo 5 que estavam para dar cria nos próximos meses. Era preciso levá-las para um lugar mais alto antes que a chuva começasse de verdade. Foi quando vi as primeiras gotas, grossas, pesadas, batendo na terra seca com um som que todo fazendeiro conhece. O som da chuva que vem para valer. Em poucos minutos, o que eram gotas esparsas virou uma cortina de água que caía do céu com uma força de endemoniado. Tentei juntar o gado rapidamente, mas as vacas estavam nervosas com os trovões e se espalhavam em direções diferentes. Meu cavalo também estava assustado, empinando toda vez que um raio cortava o céu muito perto. Eu gritava, assobiava. Tentava tocar os animais para o abrigo natural que ficava numa elevação próxima, mas a chuva estava tão forte que mal conseguia enxergar a 10 metros de distância. Em meia hora, estava encharcado até os ossos. A água escorria pela aba do chapéu, entrava pelas mangas da camisa, encharcava as botas. O frio chegou junto com a chuva e eu sentia os dentes baterem enquanto lutava contra o vento que tentava me derrubar do cavalo. Consegui levar a maior parte do gado para um abrigo de pedras numa elevação próxima, mas 3 vacas prenhes tinham se afastado demais e ficaram isoladas do outro lado do córrego, que agora havia virado um rio furioso. A água subia rapidamente, carregando galhos, pedras, tudo o que encontrava pela frente. Não podia deixar aquelas 3 para trás. Eram as vacas mais caras do meu rebanho, e 2 delas estavam para parir dentro de poucas semanas. Tentei atravessar o córrego com meu cavalo, mas a correnteza estava muito forte, perigosa demais. Por 2 vezes quase fomos arrastados pela água. Foi aí que ouvi o trovão mais alto que já escutei na vida. O raio caiu tão perto que senti o cheiro de terra queimada, e a luz foi tão intensa que me cegou por alguns segundos. Meu cavalo disparou assustado e eu mal consegui me segurar na sela. Estava encurralado. A chuva não dava sinais de que ia parar.
O córrego continuava subindo perigosamente e eu ali, molhado, com frio, tentando proteger 3 vacas prenhes numa tempestade que parecia coisa do apocalipse. Do outro lado da água, o resto do gado estava seguro no abrigo de pedras, mas essas 3 ficaram isoladas numa pequena elevação que a cada minuto diminuía mais. As horas se arrastaram como eternidade. Eu e os 3 animais nos comprimimos debaixo de uma árvore grande, esperando uma chance de voltar para casa. Mas a situação só piorava. A água continuava subindo e agora eu podia ouvir o barulho assustador de árvores sendo derrubadas pela força do vento, galhos se quebrando, o estrondo dos trovões que não davam trégua. Foi quando começou a escurecer que me dei conta do real perigo da situação. Se o córrego continuasse subindo, poderíamos ficar completamente ilhados. E Marina estava sozinha em casa, sem saber onde eu estava, provavelmente morta de preocupação. Marina. A imagem dela me apareceu na mente como um flash. Grávida, sozinha, com medo de tempestade, esperando eu voltar para casa. Será que ela estava bem? Será que a casa estava aguentando aquela chuva torrencial? Será que ela estava assustada, pensando que alguma coisa tinha acontecido comigo? Tentei mais 2 vezes atravessar o córrego, mas era suicídio. A água tinha virado uma cachoeira furiosa, carregando pedaços de cerca, galhos inteiros, até mesmo uma árvore pequena que foi arrastada correnteza abaixo. Meu cavalo recusava entrar na água, relinchando de medo toda vez que eu tentava forçar a passagem. A noite chegou fria e escura. A chuva diminuiu um pouco, mas continuava forte o suficiente para me manter encharcado e com frio. Fiquei acordado a noite inteira, segurando a rédea do cavalo, ouvindo o barulho da água correndo, dos raios que continuavam caindo longe, do vento que balançava as árvores com uma força assustadora. As 3 vacas se apertavam uma contra a outra, procurando calor. De vez em quando, uma delas mugia baixinho, um som triste que ecoava na escuridão. Eu falava com elas para acalmá-las, mas principalmente para me acalmar também. "Calma, meninas", murmurava. "Logo, logo a água baixa e nós vamos para casa." Mas no fundo não tinha certeza de nada. Tempestades como aquela podiam durar dias. E Marina devia estar desesperada. Foi a noite mais longa da minha vida. Cada hora parecia um dia inteiro. Eu pensava em Maria Clara, nas outras tempestades que havíamos enfrentado juntos. Pensava em Marina, na coragem que ela tinha tido para sobreviver ao pirarucu, para caminhar uma noite inteira numa estrada deserta. Pensava no bebê que crescia na barriga dela, na responsabilidade que eu havia assumido sem perceber. Quando finalmente amanheceu, a chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas o córrego ainda estava alto e perigoso. Esperei mais 2 horas até que a água baixasse o suficiente para tentar a travessia. Foi arriscado. A lama estava escorregadia, a correnteza ainda forte, e por 2 vezes quase perdi o controle do cavalo. Mas consegui passar com os 3 animais, um de cada vez, com cuidado de não escorregar nas pedras molhadas. Quando finalmente avistei minha casa, no final da manhã de sexta-feira, senti um alívio tão grande que quase chorei. A construção estava intacta, sem danos aparentes, a fumaça saindo da chaminé, indicando que alguém havia acendido o fogo para se aquecer. Marina deve ter me visto chegando pela janela da sala, porque saiu correndo da casa antes mesmo de eu chegar no terreiro. Vinha descalça, de camisola, os cabelos soltos voando no vento, uma mão segurando a barriga já redondinha. "João, graças a Deus você voltou", gritou, jogando os braços em volta do meu pescoço assim que desmontei do cavalo. Estava tremendo, não sabia se de frio, de alívio ou de medo. Eu também tremia, molhado até os ossos, cansado, mas feliz de estar vivo, feliz de estar ali, nos braços da mulher que havia se tornado a coisa mais importante do mundo para mim. "Passou a noite inteira acordada?", perguntei,
sentindo o calor daquele abraço me aquecer por dentro. Não consegui pregar o olho. A tempestade foi terrível. Eu ficava imaginando você lá fora, sozinho, no meio da chuva. Está tudo bem agora, disse, afastando uma mecha de cabelo molhado do rosto dela. Estou aqui, estou bem. Entramos em casa abraçados. Marina tinha preparado café quente e pão caseiro. E enquanto eu comia, ela me contou como havia sido a noite para ela. O medo, a solidão, a preocupação. Várias vezes havia saído na varanda para ver se conseguia enxergar alguma coisa. Mas a chuva era tão forte que mal dava para ver o terreiro. Marina, disse quando terminei de comer. Obrigado. Pelo quê? Por se preocupar comigo. Faz muito tempo que ninguém fica acordado a noite inteira esperando eu chegar em casa. Ela sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. João, quando você não chegou ontem à noite, eu percebi uma coisa. O quê? Que você não é só alguém que me salvou e está me ajudando. Você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. As palavras dela me acertaram como um raio, só que desta vez não de medo, mas de alegria. Você também é muito importante para mim, respondi, mais do que você imagina. Marina se aproximou da cadeira onde eu estava sentado, pôs as mãos nos meus ombros e me olhou nos olhos com uma intensidade que me fez tremer novamente. João, posso te contar uma coisa? Claro. Quando você saiu ontem de manhã e deu aquele beijo na minha testa, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido antes. O quê? Senti que estava me despedindo de alguém que eu amo. O coração disparou no meu peito. Marina havia falado a palavra que nenhum dos dois tinha tido coragem de pronunciar até então. Marina, eu sei que parece loucura, continuou ela, as palavras saindo depressa, como se temesse perder a coragem. Eu sei que você é mais velho, eu sei que estou grávida de outro homem, eu sei que a gente se conhece há pouco tempo, mas é verdade. Eu te amo, João. Levantei da cadeira devagar, segurei o rosto dela entre as minhas mãos ainda trêmulas do frio e do susto. Eu também te amo, disse. Acho que te amo desde o dia que te salvei do pirarucu. Só não tinha coragem de admitir. Nos beijamos ali na cozinha, ainda com o cheiro da tempestade grudado nas nossas roupas, ainda com o medo da noite passada ecoando nos nossos corações. Foi um beijo cheio de alívio, de gratidão, de amor verdadeiro misturado com o medo de perder um ao outro. Quando nos separamos, Marina encostou a testa na minha. João, você tem certeza? Não quero que se sinta obrigado a cuidar de mim só porque estou grávida e precisando de ajuda. Marina, escuta bem o que vou te falar, disse, olhando bem no fundo dos olhos dela. Não me sinto obrigado a nada. Me sinto sortudo. Sortudo por ter encontrado você. Sortudo por você ter aceitado ficar aqui. Sortudo por você me dar uma segunda chance de ser feliz. E o bebê? Você consegue amar uma criança que não é sua? Olhei para a barriga dela, já bem evidente embaixo da camisola molhada pela chuva que tinha entrado pela porta. Pus minha mão ali e pela primeira vez senti uma pequena saliência, a prova de que havia uma vida crescendo ali dentro. Essa criança vai ser minha do mesmo jeito, disse, porque vai crescer nesta casa, nesta terra, com meu sobrenome se você quiser. Vai aprender a andar neste terreiro, vai ajudar a ordenhar as vacas, vai ouvir as histórias que meu pai contava para mim quando eu era menino. Marina começou a chorar, mas era um choro de felicidade. Tem certeza mesmo? Tenho certeza. E você consegue amar um fazendeiro viúvo de 52 anos que não sabe fazer outra coisa além de plantar milho e cuidar de gado? Consigo, ela disse, sorrindo entre as lágrimas. Consigo, porque foi esse fazendeiro viúvo que me ensinou a viver de novo. Passamos o resto do dia abraçados, conversando sobre o futuro, fazendo planos para depois que o bebê nascesse. Marina queria arrumar o quartinho que ficava ao lado do nosso. Ela já falava nosso quarto, como se fosse natural, como se sempre tivéssemos dividido a cama.
À noite, pela primeira vez desde que ela chegara, dormimos juntos, não como marido e mulher ainda, mas como duas pessoas que se amam e querem estar perto uma da outra. Marina encostou a cabeça no meu peito, uma mão na própria barriga, e eu segurei ela devagar, sentindo a respiração dela se acalmar até virar o ritmo tranquilo do sono. Pela primeira vez em 3 anos, dormi a noite inteira sem sonhar com Maria Clara. Sonhei com Marina, com uma criança correndo pelo terreiro, com um futuro que finalmente fazia sentido. E entendi que às vezes a vida nos tira as coisas que amamos, não para nos fazer sofrer, mas para nos preparar para amar de um jeito diferente, mais profundo, mais verdadeiro. A tempestade havia passado lá fora, mas dentro de casa, e principalmente dentro dos nossos corações, um novo tempo estava começando. 3 semanas depois da tempestade, que quase nos separou para sempre, Marina e eu vivíamos como um casal de verdade. Ela tinha se mudado para meu quarto, arrumara suas poucas roupas no guarda-roupa que um dia foi de Maria Clara, espalhara pela casa os pequenos objetos que fazem um lugar virar lar. Um vaso com flores na mesa da sala, cortinas novas na cozinha, o cheiro de comida caseira que voltara a perfumar os cômodos. A barriga estava crescendo rapidamente agora. Com 5 meses de gravidez, Marina já não conseguia esconder a curva redonda que se formava debaixo dos vestidos. Eu adorava colocar a mão ali nas noites em que ficávamos conversando na varanda, sentir os primeiros movimentos do bebê, imaginar como seria ter uma criança correndo pela casa, enchendo aquele silêncio de décadas com risadas e brincadeiras. Nossa rotina havia se estabelecido naturalmente. Marina acordava primeiro, preparava o café, cuidava das galinhas que agora botavam ovos suficientes para vendermos na cidade uma vez por semana. Eu saía para o gado e voltava para o almoço que ela sempre tinha pronto. Pratos simples, mas saborosos, feitos com o carinho de quem cozinha para alguém que ama. À tarde, enquanto eu consertava as cercas e cuidava dos equipamentos, Marina descansava ou trabalhava na horta que havia se tornado sua paixão. Ela tinha jeito para plantas e em poucos meses havia transformado o pequeno canteiro abandonado numa horta produtiva, cheia de tomates, alface, cebolinha, coentro, manjericão. À noite, jantávamos na cozinha e depois saíamos para a varanda, onde ficávamos conversando até tarde, planejando o futuro, imaginando como seria nossa vida quando o bebê nascesse. Eram os melhores momentos do dia. Eu numa cadeira de balanço, Marina no meu colo, as mãos dela na barriga redonda, minha mão por cima da dela, sentindo os movimentos da criança que já amávamos. Naquela manhã de segunda-feira, eu estava consertando a cerca do pasto quando ouvi o barulho de um carro na estrada. Era estranho. Poucos carros passavam por ali, e quando passavam, geralmente seguiam viagem. Mas esse havia parado. Levantei a cabeça e vi uma caminhonete preta estacionada na frente do portão da fazenda. Um homem alto, bem vestido, de camisa social branca e calça jeans, desceu do veículo. Usava óculos escuros, apesar de não estar fazendo tanto sol, e tinha aquele jeito de cidade, de pessoa acostumada a mandar em todo mundo. Meu sangue gelou quando vi Marina sair de casa. Ela estava estendendo roupa no varal, mas quando viu o carro parado, imobilizou completamente. Mesmo de longe, dava para perceber que ela tinha reconhecido o homem. Era Marcelo. Larguei as ferramentas imediatamente e comecei a caminhar em direção à casa. Não corri para não chamar atenção, mas acelerei o passo o máximo que pude, sem parecer desesperado. Chegando mais perto, consegui ouvir a conversa entre os dois. "Você sumiu", dizia Marcelo, a voz calma, mas com um tom de ameaça que não conseguia esconder. "Procurei você em Goiânia, em Palmas, em todos os lugares que você podia ter ido." Minha esposa começou a fazer perguntas, ficou desconfiada. "Isso me deixou preocupado que você tivesse feito alguma besteira." "Eu não fiz nada", respondeu Marina,
a voz tremendo, mas tentando soar firme. Só fui embora, como você queria que eu fizesse. Não era assim que eu queria que você fosse embora. Você desapareceu sem deixar rastro, sem falar com ninguém. Fiquei sabendo que você nunca chegou em Palmas. Onde você esteve todo esse tempo? Marina olhou rapidamente na minha direção. Por um segundo, nossos olhos se cruzaram e vi o medo no rosto dela. Medo e um pedido silencioso de ajuda. Por aí, disse ela, tentando soar indiferente. Fiquei andando por aí. Por aí onde? Com quem? Numa cidade pequena como Cristalândia, todo mundo se conhece. Alguém deve ter te visto, deve saber onde você esteve. Isso não é da sua conta, Marcelo. É sim da minha conta, ele disse, dando um passo em direção a ela. Mesmo sem conseguir ver o rosto dele por causa dos óculos escuros, dava para sentir a raiva crescendo. Você estava grávida de um filho meu. Isso me dá o direito de saber onde você estava. Estava, repetiu Marina, e eu soube que ela ia contar sobre a perda da criança. Eu perdi o bebê. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou novamente, havia uma frieza na voz que me fez sentir vontade de socar aquela cara de pau. Perdeu como? Complicações? Sangramento? Essas coisas acontecem. Onde? Que hospital? Que médico te atendeu? Não foi em hospital, foi com uma parteira. Parteira onde? Marina hesitou. Sabia que qualquer coisa que dissesse podia me colocar em perigo, mas também sabia que não podia mentir para sempre. Numa fazenda aqui perto, um homem me ajudou quando eu estava passando mal. Que homem? Foi aí que decidi sair de trás da cerca onde estava me escondendo. Não podia deixar Marina enfrentar aquele desgraçado sozinha. Não depois de tudo que havíamos passado juntos. Eu, disse, caminhando em direção ao portão com passos firmes, mas sem pressa. Fui eu que ajudei ela. Marcelo se virou para mim, tirando os óculos escuros lentamente. Era um homem de uns 40 anos, bem cuidado, com cara de quem estava acostumado a conseguir tudo o que queria na base da intimidação ou do dinheiro. Os olhos eram pequenos e frios, como os de uma cobra. E você é quem exatamente? João Pereira da Silva, dono desta propriedade. Parei a 1 metro dele, cruzando os braços. E você? Marcelo Costa, Era o namorado dela. Era mesmo, disse, abrindo o portão e me colocando entre ele e Marina. Pelo que eu soube, você abandonou ela numa estrada, grávida, sem água, sem dinheiro, sem nada. O rosto de Marcelo endureceu. Estava acostumado a intimidar as pessoas, não a ser confrontado. Isso não é da sua conta, amigo. Vim aqui conversar com a Marina, não com você. Quando ela quase morreu na minha terra, virou da minha conta. Quase morreu? Do que você está falando? Ela não contou? Quando você abandonou ela, ela quase foi comida por um pirarucu no rio aqui perto. Tive que salvar a vida dela. Marcelo olhou para Marina com uma expressão de dúvida, como se não acreditasse na história. Pirarucu? No interior de Goiás? Acredita ou não, é problema seu, respondi. O que importa é que ela está viva e está bem cuidada. Bem cuidada por quem? Por você? Por mim, sim. Marcelo passou os olhos lentamente pela propriedade. A casa simples, mas bem conservada, o terreiro limpo, as galinhas ciscando, as vacas pastando no campo. Depois olhou para Marina, reparando na barriga redonda que ela tentava esconder com as mãos. Interessante, disse com um sorriso cruel. Marina, parece que você arrumou outro trouxa para cuidar de você. Senti a raiva subir como uma onda quente. Você tem 30 segundos para sair da minha propriedade, disse a voz, saindo baixa e perigosa. Ou o quê? Você vai me expulsar à força? Não preciso usar força, tenho outras maneiras. Tirei o celular do bolso e fiz menção de discar um número. O que vai fazer? Chamar a polícia? Vou ligar para meu cunhado, que trabalha na Polícia Civil de Goiânia. Vou contar para ele que um homem casado abandonou uma mulher grávida numa estrada. Vou dar seu nome completo, o número da sua placa, tudo.
Vamos ver se sua esposa vai gostar de saber disso quando os policiais aparecerem na sua casa para investigar. A cara de Marcelo ficou branca. Era óbvio que ele não esperava por essa. Você não pode provar nada. Posso sim. Marina me contou tudo. Que você é casado, tem filhos, mentiu para ela sobre sua situação, a engravidou e depois a abandonou na estrada como se fosse lixo. Tenho certeza de que a polícia vai ficar muito interessada nessa história. E sua esposa também. Marcelo olhou para Marina, depois para mim, calculando as opções. Podia sentir que ele estava perdendo o controle da situação. Escuta aqui, João, disse, tentando soar conciliador. Você não conhece a história toda. A Marina não é essa coitadinha que ela está fingindo ser. Ela sabia que eu era casado, sabia dos riscos, escolheu se meter comigo mesmo assim. Isso não é verdade, protestou Marina. Não é? Então como explica que você ficou comigo por 6 meses, sem nunca perguntar por que eu nunca te levava na minha casa, por que você nunca conheceu meus amigos, por que nossos encontros eram sempre em motéis? Marina ficou vermelha, mas não de vergonha, de raiva. Porque você mentia, dizia que morava com a mãe doente, que era complicado levar alguém lá. Dizia que seus amigos eram meio esquisitos, que ia me apresentar quando fosse a hora certa. E você acreditou? Acreditei porque estava apaixonada, porque confiava em você. Mulher apaixonada acredita em qualquer coisa mesmo, disse Marcelo, dando de ombros. Foi aí que perdi completamente o controle. Sai daqui, disse, avançando em direção a ele. Sai daqui agora, antes que eu faça alguma coisa que vou me arrepender. Marcelo deu um passo para trás, mas não parecia intimidado. Pelo contrário, sorriu como se tivesse conseguido o que queria. Calma, velho, não vim aqui para brigar. Só queria ter certeza de que a Marina estava bem, não estava passando necessidade. Ela está ótima. Melhor do que estava quando vivia com você. É mesmo? E como você sabe como ela vivia comigo? Pelas cicatrizes que ela carrega por dentro. Pelas noites que ela acorda assustada, sonhando com o dia que você a abandonou. Pela maneira que ela treme toda vez que ouve um carro parar na frente de casa. Marcelo olhou para Marina com uma expressão que não consegui decifrar. Havia algo ali que não era só surpresa ou raiva. Era como se ele estivesse vendo ela com outros olhos. Marina, disse, falando diretamente com ela pela primeira vez desde que eu havia aparecido. Você está feliz aqui? Marina segurou meu braço e se aproximou mais de mim. Estou, disse, a voz firme agora. Mais feliz do que jamais fui com você. Mesmo? Mesmo. Marcelo assentiu devagar, como se estivesse processando uma informação inesperada. Tá bom, então, se é assim que você quer. Começou a caminhar de volta para a caminhonete, mas parou no meio do caminho. Ah, Marina, tem só mais uma coisa. O quê? Você disse que perdeu o bebê, né? Disse. Marcelo apontou para a barriga dela, que estava evidente mesmo com ela tentando escondê-la. Então explica isso aí. Senti Marina tremer ao meu lado. Havíamos sido pegos numa mentira e agora não sabia o que dizer. É outro bebê, ela disse rapidamente. Outro bebê de quem? Marina olhou para mim pedindo ajuda. Entendi que tinha que tomar uma decisão ali, naquele momento. Podia deixar para lá, deixar Marcelo pensar o que quisesse, ou podia assumir publicamente o que sentia por Marina e pela criança que ela carregava. Meu, disse, puxando Marina para mais perto de mim. O bebê é meu. Marcelo deu uma gargalhada seca. Seu? Um homem da sua idade? Com uma mulher 30 anos mais nova? A idade não importa quando é amor de verdade. Amor de verdade, repetiu Marcelo irônico. Que romântico. E quando esse amor começou? No dia que você a salvou do pirarucu. Começou quando eu entendi que uma pessoa não vale pelo que tem ou pela idade que tem, mas pelo tamanho do coração. Marina apertou minha mão e senti que ela estava tremendo menos. Que bonitinho,
disse Marcelo. Mas deixa eu te dar um conselho, João. Mulher como a Marina não serve para a vida de fazenda. Ela gosta da cidade, de movimento, de festa. Em 6 meses, está enjoada dessa vidinha de casa na roça e vai te deixar do mesmo jeito do mesmo jeito que me deixou. Ela não me deixou, protestou Marina. Você que me abandonou numa estrada, porque descobri que tipo de mulher você era e que tipo de mulher eu era. Do tipo que engravida de propósito para prender homem. Marina soltou minha mão e avançou em direção a Marcelo. Nunca a tinha visto tão furiosa. Você é um canalha. Você sabe muito bem que aquela gravidez foi acidente. Você sabe que eu tomava remédio, que não estava planejando filho nenhum. Sei? Como posso saber? Mulher diz uma coisa e faz outra. Para com isso, Marcelo. Para de tentar jogar o João contra mim. Você abandonou uma mulher grávida numa estrada. Isso é crime, é covardia, é a coisa mais nojenta que um homem pode fazer. E o que você fez comigo não foi covardia? Fingir que estava apaixonada, me fazer gastar uma fortuna com você, engravidar para me forçar a largar minha família? Eu nunca pedi para você largar sua família. Nunca soube nem que você tinha família. Marcelo se aproximou de Marina e instintivamente me coloquei entre os dois. Chega, disse. A conversa acabou aqui. Não acabou, não. Quero que a Marina me diga uma coisa. O quê? Se ela realmente perdeu meu filho ou se está mentindo? Marina ficou em silêncio. Podia ver o dilema no rosto dela, contar a verdade e admitir que havia mentido, ou continuar mentindo e correr o risco de ser descoberta. Perdi, disse por fim. Tive complicações no 3º mês. Sangramento. A parteira conseguiu me salvar, mas não conseguiu salvar o bebê. Que parteira? Aparecida. Dona Aparecida, aqui da região. Marcelo anotou. No dia seguinte ao incêndio, saí para Goiânia antes do sol nascer. Marina ainda dormia e deixei um bilhete na mesa da cozinha dizendo que ia resolver uns assuntos na cidade e voltaria no final da tarde. Não quis contar todos os detalhes do que pretendia fazer para não preocupá-la mais do que ela já estava. A viagem de 2 horas me deu tempo para pensar. Marcelo tinha vantagens óbvias. Dinheiro, conexões, a frieza de quem estava acostumado a intimidar pessoas. Mas também tinha fraquezas. Era casado, tinha uma reputação a preservar, negócios que podiam ser investigados. E, principalmente, era arrogante demais. Arrogância sempre foi o calcanhar de Aquiles dos valentões. Cheguei à delegacia onde Antônio trabalhava por volta das 8 da manhã. Meu cunhado me recebeu na sala dele, ofereceu café e ouviu com atenção o relato do incêndio e das novas ameaças de Marcelo. A coisa ficou séria, disse quando terminei. Incêndio criminoso é crime grave. E as ameaças de morte também. Mas não temos provas de que foi ele. Não temos. Mas podemos investigar. Antônio abriu uma gaveta da mesa e tirou uma pasta grossa. Aqui está tudo o que temos sobre Marcelo Costa e a transportadora dele. Passei a manhã inteira lendo os documentos. Era impressionante a quantidade de suspeitas que pesavam sobre Marcelo. Sonegação de impostos, transporte de mercadorias sem nota fiscal, ligações com empresas fantasmas, funcionários que desapareciam quando eram convocados para depor. Por que ele nunca foi preso? Perguntei. Porque é esperto, sempre tem álibi, sempre tem advogados caros, sempre consegue fazer as evidências desaparecerem. Além disso, tem proteção. Que tipo de proteção? Política. Contribui para campanhas eleitorais. Tem amigos em lugares importantes. É difícil investigar alguém assim. Mas não impossível. Antônio me olhou com um sorriso conspirador. Não impossível, principalmente se surgir uma denúncia com informações muito específicas. Que tipo de informações? Datas, horários, placas de caminhões, mercadorias transportadas. O tipo de coisa que só alguém de dentro da organização saberia.
Entendi aonde ele queria chegar. Você quer que eu consiga essas informações? Não posso pedir isso oficialmente. Mas se aparecesse uma denúncia anônima bem detalhada na mesa do promotor, como eu conseguiria informações assim? Não sei. Talvez conversando com ex-funcionários. Talvez observando os movimentos da empresa. Talvez... Antônio hesitou. Talvez a Marina saiba de alguma coisa. Como assim? Ela namorou esse homem por meses. Deve ter ouvido conversas, visto coisas, conhecido pessoas ligadas aos negócios dele. Pensei na possibilidade. Marina havia mencionado que Marcelo às vezes recebia ligações estranhas, que tinha reuniões em horários esquisitos, que nunca falava sobre os detalhes do trabalho. Na época, ela havia interpretado isso como características de um homem discreto. Agora entendia que eram sinais de atividades ilegais. Vou conversar com ela, disse. João, cuidado com o que vai fazer. Se Marcelo descobrir que vocês estão investigando ele já ameaçou nos matar. Não pode ficar muito pior que isso. Pode sim. Pode deixar de ser ameaça e virar realidade. Voltei para casa no meio da tarde com uma missão clara: descobrir tudo o que Marina sabia sobre os negócios de Marcelo e usar essas informações para neutralizá-lo antes que ele cumprisse suas ameaças. Encontrei Marina na horta, colhendo tomates para o jantar. A barriga de 6 meses já estava bem evidente e ela se movia com o cuidado de quem carrega uma vida preciosa. Quando me viu chegando, seu rosto se iluminou com o sorriso que me fazia sentir o homem mais sortudo do mundo. Como foi na cidade? Perguntou, me dando um beijo de boas-vindas. Produtivo? Conversei bastante com o Antônio. Marina, preciso te fazer umas perguntas sobre o Marcelo. A expressão dela mudou imediatamente. Que tipo de perguntas? Sobre os negócios dele. Coisas que você pode ter visto ou ouvido quando vocês estavam juntos. Marina largou a cesta de tomates e se sentou num banquinho que eu havia colocado na horta para ela descansar. João, eu já disse que não quero mais falar sobre ele. Eu sei, amor, mas pode ser nossa única chance de nos livrarmos dele para sempre. Como assim? Expliquei o plano que havia formado com Antônio. Usar as informações que Marina pudesse ter sobre as atividades ilegais de Marcelo para fazer uma denúncia detalhada ao Ministério Público. Se a denúncia fosse consistente, ele seria investigado, possivelmente preso, e não teria mais como nos ameaçar. E se ele descobrir que foi a gente que denunciou? Não vai descobrir. A denúncia vai ser anônima. Marina ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para a casa onde havíamos sido tão felizes nos últimos meses. Não sei se lembro de muita coisa útil, disse finalmente. Lembra do que puder. Qualquer detalhe pode ser importante. Passamos o resto da tarde e toda a noite conversando. Marina se esforçou para recordar cada conversa que havia escutado, cada pessoa estranha que havia conhecido, cada comportamento suspeito que havia notado nos meses em que namorou Marcelo. Aos poucos, foi emergindo o quadro de uma operação criminosa bem estruturada. Marcelo usava a transportadora legítima como fachada para transportar mercadorias contrabandeadas. Tinha contatos na fronteira com o Paraguai, esquemas para falsificar documentos fiscais, funcionários que eram pagos extra para não fazer perguntas. Ele recebia muito dinheiro vivo, lembrou Marina. Sempre tinha maços de notas no cofre do escritório. Uma vez, perguntei de onde vinha tanto dinheiro e ele disse que era normal em empresa de transporte. Que mais? As viagens. Ele viajava muito para Campo Grande, Corumbá, cidades perto da fronteira. Dizia que ia resolver questões com fornecedores, mas sempre voltava tenso, nervoso. Conheceu algum desses fornecedores? 1 ou 2. Homens estranhos que falavam baixo, sempre olhando para os lados. Uma vez ouvi um deles comentando sobre um carregamento que tinha dado problema na aduana. Cada informação era uma peça do quebra-cabeças.
Marina se lembrava de placas de caminhões, nomes de motoristas, empresas que apareciam nos documentos, mas pareciam não existir de verdade. Tem mais uma coisa, disse ela hesitante. O quê? Marcelo tem um caderno onde anota tudo, códigos, números, datas. Ele guarda num cofre na sala dele, em casa. Que tipo de códigos? Não sei, nunca consegui ver direito. Mas toda vez que recebia uma ligação sobre negócios, anotava alguma coisa nesse caderno. Era a informação que precisávamos. Se conseguíssemos acesso a esse caderno, teríamos evidências suficientes para derrubar Marcelo de uma vez por todas. Marina, você sabe a combinação do cofre? Ela me olhou assustada. João, você não está pensando em... Estou pensando em fazer exatamente o que ele está fazendo conosco, pressioná-lo até ele desistir. É muito perigoso. Se descobrir, pelo menos vamos estar lutando. É melhor que ficar aqui esperando ele decidir quando vai nos matar. Marina ficou em silêncio por um longo tempo. Podia ver o conflito interno no rosto dela, o medo de me perder contra a vontade de sermos livres para viver nossa vida. A combinação é o aniversário dos filhos dele, disse por fim. Primeiro o dia e mês do mais velho, depois do mais novo. Você sabe essas datas? 15 de março e 3 de setembro, 1503. Anotei os números numa folha de papel. Onde fica o cofre? No escritório dele, dentro de casa, atrás de um quadro. E onde fica a casa? Marina me deu o endereço, um condomínio fechado na zona sul de Goiânia, uma daquelas áreas onde moram os ricos da cidade. João, ela disse, segurando minha mão, me promete que vai ter cuidado. Prometo. E se der errado? Se você for pego? E se ele fizer mal para você? Não vou ser pego. E se for, pelo menos você vai estar livre dele. Eu não quero ser livre se isso significar perder você. Segurei o rosto dela entre as mãos. Você não vai me perder. Vamos passar por isso. Vamos nos casar, ter nosso filho e contar essa história para os netos quando estivermos velhinhos. Marina sorriu entre as lágrimas. Como você consegue ser tão otimista numa situação dessas? Porque tenho você. E quem tem amor verdadeiro não tem motivo para desistir. Passamos os 2 dias seguintes planejando cada detalhe. Descobri os horários da família de Marcelo. As crianças iam à escola de manhã, a esposa trabalhava numa loja do centro e só voltava no final da tarde. Ele ficava na transportadora até tarde da noite. A melhor oportunidade seria numa tarde de quarta-feira, quando toda a família estivesse fora de casa. Na terça-feira à noite, Marina teve pesadelos novamente. Acordou várias vezes assustada, suando frio, pedindo para eu não ir, para encontrarmos outro jeito de resolver o problema. Não existe outro jeito, eu dizia, fazendo carinho nos cabelos dela. É isso ou passarmos o resto da vida fugindo dele? E se alguma coisa acontecer com você? Como vou criar meu filho sozinha? Nosso filho. E não vai acontecer nada comigo. Como pode ter tanta certeza? Porque Deus não me trouxe até você para me tirar agora. Na manhã de quarta-feira, acordei antes do amanhecer. Marina ainda dormia, mas senti quando ela acordou e ficou me observando me vestir no escuro. Chegou a hora, disse ela. Chegou. João, que foi? Te amo. Amo você mais que minha própria vida. Eu também te amo, e é por isso que vou fazer isso. Dei um beijo na testa dela, como sempre fazia antes de sair para a lida. Mas desta vez era diferente. Desta vez, não sabia se voltaria vivo. Cheguei a Goiânia por volta das 9 da manhã. Em vez de ir direto para o condomínio onde Marcelo morava, passei antes na transportadora para confirmar que ele estava lá. A empresa ficava numa área industrial, na periferia da cidade, cercada por galpões similares e muito movimento de caminhões. Estacionei a caminhonete numa rua lateral, de onde podia observar a entrada da Costa em Filhos sem ser visto. Às 10h30, vi Marcelo chegando numa BMW preta, entrando pelo portão principal como um rei entrando no castelo.
Estava vestido com terno escuro e camisa branca, falando no celular com a arrogância de sempre. Perfeito. Com ele na empresa, eu tinha pelo menos algumas horas antes que voltasse para casa. O condomínio Jardins da Serra ficava numa área nobre da cidade, com casas grandes, jardins bem cuidados e segurança 24 horas. Era o tipo de lugar onde moram empresários, políticos, pessoas com muito dinheiro e alguns segredos para esconder. Estacionei do lado de fora, numa rua próxima, e observei o movimento. O porteiro ficava numa guarita na entrada, controlando quem entrava e saía. Havia câmeras de segurança, cercas elétricas, todo o aparato necessário para manter os ricos seguros dos pobres. Mas todo sistema de segurança tem falhas, e a falha deste era simples. O muro dos fundos do condomínio dava para um terreno baldio cheio de mato, longe das câmeras, longe dos olhos do porteiro. Esperei até meio-dia, quando, entre a seca e a chuva, caminhei de volta para casa com os pés pesados como chumbo. Marina me esperava na varanda, e só de olhar para o rosto dela, entendi que havia escutado pelo menos parte da conversa. Ele descobriu que você invadiu a casa dele, disse. Não era uma pergunta. Descobriu. Tinha câmeras escondidas que eu não vi. E agora? Sentamos no banco da varanda, onde tantas vezes havíamos conversado sobre o futuro, planejado nossa vida juntos, sonhado com dias melhores. Desta vez, não havia sonhos no ar, só o peso de uma realidade cruel. Contei tudo para Marina. As filmagens, a chantagem, o ultimato, uma hora para decidir entre entregar as evidências ou ir para a cadeia, entre salvar a mim mesmo ou proteger ela. Não é nem uma decisão difícil, disse quando terminei. Você entrega as fotos. Marina, não, João. Você entrega as fotos, pronto. Não vou deixar você ir para a cadeia por minha causa. Se eu entregar as fotos, Marcelo nunca vai ser preso. Vai continuar livre para nos ameaçar pelo resto da vida. Então fugimos. Vendemos a fazenda, pegamos o dinheiro e vamos embora para longe. Para onde? Ele tem dinheiro, tem conexões, vai nos encontrar em qualquer lugar. Marina ficou em silêncio, uma mão acariciando a barriga onde nosso filho crescia. Então, o que vamos fazer? Pensei nas opções. Todas pareciam levar ao mesmo lugar. Marcelo ganhando, nós perdendo, nossa felicidade sendo destruída por um homem que não conseguia aceitar que havia perdido o controle sobre Marina. Foi quando tive uma ideia. Arriscada, perigosa, mas talvez nossa única chance de sairmos daquela situação todos vivos e livres. Marina, você confia em mim? Claro que confio, com minha vida. Então me escuta bem. Vou entregar as fotos para ele. João, mas antes vou fazer uma cópia e deixar com alguém de confiança, alguém que ele não conhece, que não pode ameaçar. Quem? Dona Aparecida. Vou deixar todas as evidências com ela, junto com instruções para entregar tudo para a polícia se alguma coisa acontecer conosco. Marina pensou na proposta por alguns minutos. E se ele descobrir? Não vai descobrir. Aparecida mora longe, não tem ligação nenhuma conosco além de ter ajudado no seu parto. Marcelo nunca vai imaginar que ela tem as evidências. Mas isso resolve o problema só temporariamente. Ele ainda vai poder nos ameaçar. Não se eu conseguir fazer ele entender que qualquer coisa que aconteça conosco vai resultar nas evidências sendo entregues para a polícia. Como vai provar isso para ele? Mostrando que tenho de um seguro de vida. Se morrermos, ele vai junto. Era um plano arriscado, cheio de variáveis que podiam dar errado, mas era melhor que se entregar ou fugir para sempre. Passamos a hora seguinte organizando tudo. Imprimi 2 cópias completas de todas as fotos, guardei uma num envelope lacrado e escrevi instruções detalhadas para a Dona Aparecida. Se alguma coisa acontecer comigo ou com Marina, escrevi, entregue este envelope para o delegado Antônio Silva na delegacia de Goiânia. O telefone dele está aqui dentro.
Quando Marcelo voltou, no final da tarde, eu estava esperando no portão com um pendrive na mão. Decidiu entregar? Decidi. Estão todas aqui. Marcelo pegou o pendrive e o conectou num notebook que trouxera no carro. Conferiu as fotos uma por uma, comparando com anotações que trazia numa folha de papel. Parece que está tudo aqui mesmo, disse por fim. Você é mais honesto do que eu esperava. Agora me dá as filmagens. As filmagens eu vou guardar, como garantia de que você não vai tentar nada parecido de novo. Não era esse o acordo. O acordo era você entregar as fotos em troca de não ir para a cadeia. Cumpri minha parte. As filmagens são meu seguro de vida. Senti raiva subir como lava de vulcão, mas sabia que não podia explodir. Ainda não. Marcelo, tem uma coisa que você precisa saber. O quê? As fotos que você tem aí não são as únicas cópias. A expressão dele mudou na hora. Como assim? Fiz outras cópias. Deixei com pessoas que você não conhece, junto com instruções para entregar tudo para a polícia se alguma coisa acontecer comigo ou com Marina. Você está blefando. Quer apostar sua liberdade nisso? Marcelo me olhou com ódio puro. Que pessoas! Isso não é da sua conta. O que importa é que estão seguras, longe do seu alcance. E se você tentar alguma coisa contra nós, vai descobrir que não é só você que pode jogar sujo. Você acha que me intimida com ameaças? Não estou intimidando, estou informando. Qualquer acidente que aconteça conosco, qualquer problema que tenhamos, qualquer desaparecimento inexplicável, e as evidências chegam automaticamente na mesa do promotor. Marcelo guardou o pendrive e o notebook, mas não conseguia esconder a preocupação. João, você não sabe com quem está mexendo. Sei, sim. Estou mexendo com um criminoso covarde que abandona a mulher grávida na estrada. E agora esse criminoso covarde vai nos deixar em paz, porque sabe que qualquer coisa que faça conosco vai resultar na própria destruição dele. E se eu resolver testar essa teoria? Aí você vai descobrir que fazendeiro também sabe ser esperto quando precisa. Marcelo ficou me encarando por alguns segundos, calculando as opções. Podia ver que estava perdendo o controle da situação pela primeira vez desde que havia aparecido em nossas vidas. Isso não vai ficar assim, disse finalmente. Vai sim, porque não tem escolha. Você me tem na mão com as filmagens, eu tenho você na mão com as evidências dos seus crimes. Agora somos quites. A diferença é que você vai continuar sendo um criminoso e eu vou continuar sendo um homem honesto que só quer proteger sua família. Família? Marina e eu vamos nos casar amanhã. O bebê vai nascer com meu sobrenome. Vamos viver aqui nesta terra, longe de você, e criar nosso filho em paz. E você não vai fazer nada para impedir isso, porque sabe que não pode. Marcelo entrou na caminhonete e ligou o motor. Antes de sair, se virou para mim uma última vez. João, você pode ter ganhado essa batalha, mas a guerra ainda não acabou. Para mim já acabou. Não tenho guerra com ninguém, só quero viver minha vida. Vamos ver por quanto tempo. Ele saiu devagar desta vez, sem levantar poeira, sem dramaticidade. Mas de alguma forma, aquela saída calma me deixou mais preocupado que as outras. Voltei para casa e contei tudo para Marina. Como havia revelado a existência de outras cópias, como havia estabelecido um equilíbrio de ameaças mútuas, como por enquanto estávamos seguros. Por enquanto, ela repetiu. E depois vamos ver. Por enquanto, temos amanhã, temos nosso casamento, temos nosso filho chegando, vamos focar nisso. Marina se levantou do sofá onde estava sentada. Com 7 meses de gravidez, todos os movimentos eram mais lentos e cuidadosos. João, você tem certeza de que quer se casar comigo amanhã? Depois de tudo isso, com toda essa confusão na nossa vida? Marina, eu quero me casar com você principalmente por causa de tudo isso. Porque você me ensinou que vale a pena lutar por quem a gente ama. Porque juntos somos mais fortes que qualquer ameaça. Mesmo com o Marcelo sempre pairando sobre nossas cabeças, o Marcelo é problema dele. Nossa vida
é problema nosso, e nossa vida vai ser boa, vai ser feliz, porque a gente vai fazer ela ser assim. Marina veio me abraçar, apertando o rosto contra meu peito. Eu te amo, João. Te amo por essa coragem, por essa força, por nunca desistir de mim. E eu te amo por ter me ensinado que mesmo depois dos 50 anos, a gente pode começar de novo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormimos tranquilos. Não porque os problemas tinham acabado, mas porque finalmente havíamos encontrado um equilíbrio. Frágil, temporário, mas que nos permitia respirar. E no dia seguinte, íamos nos casar. O dia do nosso casamento amanheceu com o céu limpo e o sol dourado de abril pintando os campos de verde e amarelo. Acordei cedo, como sempre, mas desta vez não era para cuidar do gado. Era para me preparar para o dia mais importante da minha vida desde o funeral de Maria Clara. Marina ainda dormia, um sorriso tranquilo no rosto, uma mão na barriga redonda de 7 meses. Fiquei alguns minutos só olhando para ela, gravando aquele momento na memória. Em algumas horas, ela seria minha esposa. Oficialmente, legalmente, aos olhos de Deus e dos homens. Saí devagar do quarto para não acordá-la e fui preparar café. Na mesa da cozinha, encontrei um bilhete que ela havia deixado na noite anterior. João, obrigada por me salvar do pirarucu. Obrigada por me salvar de Marcelo. Obrigada por me salvar de mim mesma. Hoje vou me tornar sua esposa, mas já sou sua para sempre. Com amor, Marina. Senti os olhos ficarem úmidos. Depois de tudo que havíamos passado, o encontro no rio, as ameaças, os medos, as noites em claro, a invasão da casa de Marcelo, finalmente chegáramos ao dia que tanto sonháramos. A cerimônia estava marcada para as 3 da tarde, na igreja de São José, no centro de Cristalândia. Seria simples como Marina havia pedido, apenas alguns poucos amigos, Dona Aparecida como madrinha, Antônio como padrinho, e o padre Joaquim, que conhecia nossa história e havia concordado em nos casar mesmo com Marina grávida de outro homem. Por volta das 10 da manhã, Aparecida chegou para ajudar Marina a se arrumar. Trouxe o vestido que havia costurado especialmente para a ocasião. Branco, simples, mas lindo, com detalhes delicados que disfarçavam a barriga redonda sem escondê-la completamente. Toda noiva tem direito a um vestido branco, disse Aparecida quando Marina ficou insegura. Não importa a situação, o que importa é o amor. Enquanto as duas se trancaram no quarto para os preparativos femininos, fiquei na varanda recebendo os poucos convidados que chegaram cedo. Seu Benedito, dono da fazenda vizinha, Dona Lourdes, da venda na cidade, alguns poucos amigos que haviam conhecido Marina nos últimos meses e que aprovavam nossa união. Antônio chegou de Goiânia por volta do meio-dia, trazendo a esposa e os 2 filhos pequenos. Abraçou-me com o carinho de sempre, mas percebi uma preocupação no rosto dele. João, preciso falar com você a sós, disse. Fomos até o curral, longe dos outros convidados. É sobre o Marcelo? Perguntei. É. Ontem à tarde, ele apareceu na delegacia. Senti o estômago se contrair. Para quê? Disse que queria registrar um boletim de ocorrência sobre uma invasão na casa dele. Mostrou umas filmagens de alguém invadindo o escritório, mexendo no cofre. E aí? Eu disse que precisava de mais informações para abrir o inquérito. Quem era o invasor? O que havia sido roubado? Essas coisas. Ele ficou evasivo. Disse que ainda estava investigando. Você acha que ele vai levar isso adiante? Não sei. O estranho é que ele não parecia muito interessado em realmente registrar a ocorrência. Era mais como se quisesse deixar claro que sabia o que havia acontecido. Como se fosse um recado. Exato. Um recado para você. Pensei na informação por alguns minutos. Marcelo estava jogando comigo, me lembrando que ainda tinha armas na manga, mas por enquanto não havia usado essas armas. Talvez porque também soubesse que eu tinha as minhas. Antônio, tem como você descobrir se ele realmente vai abrir um inquérito? Posso tentar, mas João, cuidado.
Se ele resolver levar isso a sério, pode complicar muito para você. Eu sei, por enquanto vamos focar no casamento. O resto a gente resolve depois. Voltamos para a casa, onde Marina já estava se arrumando com a ajuda de Aparecida e das outras mulheres. Vesti meu terno azul marinho, o único que tinha, e a gravata que havia comprado especialmente para a ocasião. Às 2h30, saímos em procissão para a igreja. Marina na minha caminhonete, radiante no vestido branco, os cabelos soltos caindo sobre os ombros, um buquê simples de flores do campo nas mãos. Os outros convidados vieram atrás, em seus próprios carros, buzinando e fazendo festa. A igreja estava decorada com flores do cerrado, pequi, buriti, sempre viva. Nada sofisticado, mas bonito, com o cheiro doce que só as flores do sertão têm. O padre Joaquim nos esperava no altar, um sorriso bondoso no rosto envelhecido pela sabedoria e pela fé. Quando Marina entrou na igreja, caminhando devagar por causa da barriga, toda a simplicidade da decoração se tornou irrelevante. Ela estava linda. Não com a beleza artificial das revistas, mas com aquela beleza que vem de dentro, de uma mulher que encontrou sua paz, seu lugar no mundo, o homem que ama. Ficamos lado a lado no altar, de mãos dadas, ouvindo as palavras do padre sobre amor, compromisso, fidelidade. Quando chegou a hora dos votos, Marina falou primeiro. João, você me salvou de águas que quase me afogaram. Me deu um lar quando eu não tinha para onde ir. Me ensinou que mesmo depois da tempestade, o sol pode voltar a brilhar. Prometo te amar, te respeitar e te acompanhar por todos os dias da minha vida. Quando foi minha vez, as palavras saíram do coração, sem preparação, simples e verdadeiras. Marina, você trouxe vida para uma casa que estava morta, cor para dias que eram só cinza, esperança para um homem que havia desistido. Prometo te proteger, te cuidar e te amar pelo resto dos meus dias, e prometo ser pai para nosso filho como se fosse de meu próprio sangue. O padre nos declarou marido e mulher, e quando nos beijamos ali no altar, senti que finalmente havia chegado em casa depois de 3 anos de vagar perdido. A festa foi na minha própria casa, no terreiro onde havíamos conversado tantas noites sobre o futuro. Aparecida havia preparado comidas típicas, pacu assado, farofa de banana, doce de buriti. Seu Benedito trouxe a viola e cantamos músicas sertanejas até o sol se pôr. Quando a noite chegou e os convidados foram embora, Marina e eu ficamos sozinhos na varanda, ela no meu colo, apesar da barriga grande, olhando as estrelas que brilhavam no céu sem nuvens. Conseguimos, disse ela. Conseguimos o quê? Ser felizes. Apesar de tudo, de todas as dificuldades, conseguimos chegar até aqui. E vamos conseguir muito mais. Quando nosso filho nascer, quando ele crescer, quando envelhecermos juntos nesta terra. Marina colocou minha mão, Marcelo anotou o nome mentalmente. Estava claro que ia verificar a história. E o novo bebê? É realmente dele ou você está tentando me fazer de idiota de novo? O bebê é do João, respondeu Marina, colocando a mão na barriga. E se você não acredita, problema seu. Vou descobrir a verdade, disse Marcelo, caminhando para a caminhonete. E se descobrir que vocês estão me mentindo? O que vai fazer? Perguntei. Vou tornar a vida de vocês dois muito difícil. Entrou no carro e deu a partida. Antes de ir embora, abaixou o vidro e gritou. Marina, quando esse velho cansar de você e te chutar, não venha me procurar. Não se preocupe, gritou Marina de volta. Não vou. A caminhonete saiu em disparada, levantando uma nuvem de poeira vermelha que ficou pairando no ar por alguns minutos. Quando o barulho do motor sumiu na distância, Marina desabou. Todas as forças que ela havia juntado para enfrentar Marcelo se foram de uma vez. Ela se apoiou em mim, tremendo como folha no vento. Ele descobriu sobre o bebê, sussurrou. Descobriu, mas isso não muda nada. Muda sim, João. Você não conhece o Marcelo como eu conheço. Ele não vai deixar isso passar. Vai investigar, vai descobrir que o bebê não é seu.
vai usar isso contra nós. E daí? Deixa ele descobrir. Marina me olhou nos olhos, confusa. Como assim? Deixa ele descobrir. Marina, eu não me importo de quem é esse bebê biologicamente. Para mim é meu filho. Vai nascer na minha casa, na minha terra, vai crescer com meu nome se você quiser. Que diferença faz o DNA? Você tem certeza disso? Tenho. Marcelo pode descobrir o que quiser. Não vai mudar o que sinto por você, nem pelo nosso filho. Marina começou a chorar, mas era um choro de alívio. João, eu menti para ele sobre ter perdido o bebê porque tive medo. Medo que ele quisesse voltar, que tentasse me levar embora, que fizesse mal para você. Você fez o certo. Homens como ele não merecem saber a verdade sobre nada. E se ele voltar? E se ele realmente fizer alguma coisa para nos prejudicar? Vamos lidar com isso quando acontecer. Por enquanto, o importante é que ele sabe que você está bem, que não está sozinha, que tem quem cuide de você. Passamos o resto do dia conversando sobre o encontro, tentando entender que tipo de ameaça Marcelo representava. Se ele era só um babaca querendo assustar, ou se realmente tinha poder para nos prejudicar. Naquela noite, Marina teve pesadelos. Acordou várias vezes assustada, suando frio, murmurando coisas sobre Marcelo, sobre ser levada embora, sobre perder o bebê. Eu ficava acordado com ela, fazendo carinho, tentando acalmá-la, prometendo que não ia deixar ninguém fazer mal para ela. Mas no fundo, também estava preocupado. Havia algo no jeito de Marcelo, na tranquilidade com que ele havia feito as ameaças, que me dizia que ele não estava blefando. Era um homem acostumado a conseguir o que queria e parecia disposto a usar qualquer método para isso. No dia seguinte, liguei para meu cunhado Antônio, na delegacia de Goiânia. João, como vai, cunhado? Vou bem, Antônio, mas preciso da sua ajuda. Que tipo de ajuda? Contei toda a história para ele, o encontro com Marina, a gravidez, a visita de Marcelo, as ameaças. Antônio me ouviu em silêncio, fazendo perguntas pontuais, pedindo detalhes sobre Marcelo. Esse nome me é familiar, disse quando terminei. Marcelo Costa, acho que já passou pela nossa mira algumas vezes. Por quê? Se for o mesmo que estou pensando, ele tem uma transportadora e já foi investigado por sonegação e contrabando. Nunca conseguimos provar nada, mas há suspeitas de que ele usa os caminhões para transportar mercadoria sem nota fiscal. É um criminoso, então? Não posso afirmar isso, mas é uma pessoa com ligações suspeitas. João, você tem certeza de que quer se meter nisso? Não estou me metendo em nada, Antônio. Estou protegendo a mulher que amo e o filho que ela carrega. Seu filho. Expliquei a situação para ele, que Marina estava grávida quando a encontrei, que eu havia assumido a paternidade da criança, que para todos os efeitos, aquele bebê era meu filho. Entendo. E o que você quer que eu faça? Se esse Marcelo aparecer por aqui de novo fazendo ameaças, posso contar com você? Claro. Mas, João, cuidado com o que vai fazer. Se ele realmente tem as ligações que suspeitamos, pode ser perigoso provocá-lo. Não estou provocando ninguém. Só quero proteger minha família. Família? Marina e eu vamos nos casar no mês que vem. João, você não me contou isso. Estou contando agora, e você vai ser meu padrinho. Antônio deu uma gargalhada do outro lado da linha. Claro que vou. Maria Clara ia ficar muito feliz sabendo que você encontrou alguém para amar de novo. Quando desliguei o telefone, Marina estava na cozinha preparando o almoço. Ela havia ouvido parte da conversa. Você falou sério sobre casar comigo? Perguntou. Falei, se você quiser. Marina largou a colher que estava mexendo no feijão e veio correndo me abraçar. Claro que quero. Quero mais que tudo no mundo. Então vamos marcar na igreja de Cristalândia para o mês que vem. Quer fazer uma festa grande ou prefere uma coisa simples? Prefiro simples. Só nós, algumas pessoas próximas, o essencial. Dona Aparecida pode ser sua madrinha? Pode. Ela meio que me trouxe ao mundo de novo quando me ajudou com
quando cuidou de mim. Ficamos abraçados na cozinha, fazendo planos para o casamento, conversando sobre como seria nossa vida depois. Marina estava radiante e por alguns momentos conseguimos esquecer a visita de Marcelo e as complicações que ela podia trazer. Mas eu sabia que aquilo não ia ficar por aí. Homens como Marcelo não desistem fácil quando sentem que foram desrespeitados. E pelas ameaças que ele havia feito, estava claro que nos considerava um problema a ser resolvido. 2 semanas se passaram sem novidades. Nossa vida voltou ao ritmo normal. Eu cuidando do gado, Marina da casa e da horta, os dois se preparando para o casamento e para a chegada do bebê. Chegamos até a pensar que Marcelo tinha desistido, que tinha percebido que não valia a pena se meter em confusão por causa de uma ex-namorada. Como estávamos enganados. Numa manhã de sábado, acordei com um cheiro de fumaça. Não era fumaça de fogão a lenha ou de queimada controlada. Era fumaça de coisa pegando fogo onde não devia pegar. Pulei da cama e corri até a janela. O galpão, onde eu guardava a ração do gado, as ferramentas e os equipamentos, estava pegando fogo. As chamas já tomavam metade da construção e o vento estava levando fagulhas na direção da casa. Marina, acorda! Fogo! Fogo no galpão! Ela acordou assustada, viu o clarão alaranjado pela janela e entendeu na hora a gravidade da situação. Meu Deus do céu, como começou? Não sei. Agora não importa, preciso tentar apagar antes que se espalhe para a casa. Saí correndo para o terreiro. As chamas estavam altas, alimentadas pela madeira seca do telhado e pela ração armazenada lá dentro. Marina veio atrás, já vestida, carregando baldes d'água da cozinha. João, é perigoso, você pode se queimar. Se o fogo chegar na casa, perdemos tudo. Lutamos contra as chamas por mais de 2 horas. Eu molhava sacos de estopa e batia nas fagulhas que voavam. Marina jogava água nas paredes da casa para impedir que o fogo se espalhasse. Conseguimos salvar a casa, mas o galpão foi uma perda total. Quando finalmente conseguimos controlar o incêndio, o sol já estava alto. O que antes era um galpão cheio de ferramentas e mantimentos, agora era um monte de cinzas fumegantes e paredes de tijolo chamuscadas. Era a ruína de anos de trabalho e economia. Marina e eu ficamos parados em silêncio, olhando os destroços. Estávamos sujos de fuligem, cansados, com as mãos queimadas de tanto manusear baldes quentes e panos molhados. Foi ele, disse Marina, a voz saindo baixa, mas cheia de uma raiva que eu nunca tinha ouvido antes. Pode ter sido acidente. João, você sabe que não foi acidente. Incêndios não começam sozinhos de madrugada. Tinha razão. E a confirmação veio meia hora depois, quando vi a caminhonete preta parada na estrada, a uns 300 metros do portão da fazenda. Marcelo estava lá, observando o resultado da sua obra através de binóculos. Aquele desgraçado, murmurei, sentindo a raiva tomar conta de mim, como o fogo havia tomado conta do galpão. João, não vai lá, disse Marina, segurando meu braço. É isso que ele quer. Quer você perder a cabeça, fazer alguma besteira que ele possa usar contra você. Mas a raiva era mais forte que a razão. Ver meu galpão destruído, ver Marina grávida tendo que carregar balde d'água para ajudar a apagar um fogo que um covarde tinha botado, foi demais para eu aguentar. Caminhei em direção à estrada com passos decididos. Marina gritou atrás de mim, pedindo para eu voltar, mas eu não ouvi. Só ouvi o sangue batendo nos meus ouvidos e a voz da raiva dizendo que tinha chegado a hora de acertar as contas com o Marcelo Costa. Quando cheguei perto da caminhonete, ele estava encostado na lateral do veículo, de braços cruzados, sorrindo como quem acabara de assistir a um bom filme na televisão. Que tragédia, não é, João? Disse quando me viu se aproximando. Incêndios são uma coisa terrível, principalmente quando acontecem de madrugada, quando todo mundo está dormindo. Você fez isso.
Eu estava em casa, na minha cama, dormindo ao lado da minha esposa. Tenho testemunhas. Claro que tem. Homens como você sempre têm álibi. Marcelo deu de ombros, como se não fosse problema dele que eu não acreditasse. João, você me parece um homem inteligente. Deve estar entendendo a mensagem agora, não é? Estou entendendo que você é um covarde que ataca pelas costas de madrugada como bandido. Sou um homem de negócios que resolve problemas. Você e a Marina viraram um problema. Quanto mais tempo demorarem para resolver a situação, maiores vão ser os acidentes. Olhei para trás e vi Marina parada no portão da fazenda. Uma mão na barriga de 6 meses, outra segurando a cerca, me observando com medo. Mesmo de longe, dava para ver que ela estava tremendo. O que você quer? Já deixei bem claro. Quero a Marina longe daqui. Quero ela onde posso controlá-la. Para quê? Você não quer ela? Abandonou ela numa estrada. Não quero ela como mulher. Quero ela calada. Marina sabe coisas sobre mim que podem me prejudicar. Enquanto ela estiver aqui, livre, sob a proteção de alguém como você, ela é uma ameaça. Que tipo de coisas? Isso não importa. O que importa é que preciso ter controle sobre ela. E você está atrapalhando isso. E se eu recusar? Marcelo olhou na direção da casa, das vacas pastando no campo, do que restava do galpão queimado. A próxima vez pode ser a casa, ou o resto do gado, ou pode ser um acidente na estrada. Essas estradas do interior são muito perigosas, não é? Um homem da sua idade dirigindo sozinho de madrugada, qualquer coisa pode acontecer. A ameaça me atingiu como um soco no estômago. Ele não estava falando apenas de destruir propriedade. Estava falando de nos matar. Você está louco se pensa que vou entregar a Marina para você. Não é questão de entregar, é questão de sobrevivência, sua e dela. Marcelo entrou na caminhonete e ligou o motor. Dou uma semana para vocês pensarem melhor, gritou pela janela. Depois disso não vou ser tão educado. Ele saiu em disparada, deixando uma nuvem de poeira vermelha que demorou vários minutos para se assentar. Voltei para casa com o coração pesado. Marina estava sentada na varanda, as mãos tremendo, o rosto pálido de medo. O que ele disse? Perguntou sem me olhar. Contei tudo. As ameaças mais diretas, o prazo de uma semana, a insinuação de que podia nos matar se não fizéssemos o que ele queria. Quando terminei, Marina levantou a cabeça e havia uma decisão nos olhos dela que me apavorou. Vou com ele, disse. Como assim? Vou fazer o que ele quer. É a única maneira de acabar com isso. Marina, nem pensar. João, você viu o que ele fez com o galpão. Isso foi só o começo. Se eu não fizer o que ele quer, ele vai matar você. E eu não posso deixar isso acontecer. Segurei as mãos dela, que estavam geladas apesar do calor do dia. E eu não posso deixar você ir para as mãos desse psicopata. Então o que vamos fazer? Fugir? Ele vai nos encontrar, chamar a polícia? Não temos provas de que foi ele. Ficar aqui esperando ele cumprir as ameaças? Ficamos em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. A situação parecia sem saída. Não importava que decisão tomássemos, Marcelo levava vantagem em tudo. Foi quando lembrei de algo que meu pai sempre dizia. Quando você está encurralado, filho, a única saída é atacar. Marina, disse-me levantando da cadeira, vou até a cidade conversar com o Antônio. Para quê? Para descobrir mais sobre esse Marcelo. Se ele realmente tem ligações criminosas, como meu cunhado suspeita, talvez possamos usar isso contra ele. Como? Do mesmo jeito que ele está fazendo conosco, apertando até ele desistir. Marina me olhou preocupada. João, isso pode ser muito perigoso. E se ele descobrir que você está investigando ele? Então, pelo menos, vou estar lutando em vez de apenas esperando ele decidir como vai nos matar. Mas, Marina, escuta. Nos últimos meses você me ensinou a viver de novo. Me deu uma razão para acordar de manhã, para cuidar desta terra, para planejar o futuro.
Você acha que eu vou deixar um covarde como Marcelo tirar isso tudo de mim sem lutar? Marina se levantou da cadeira e veio me abraçar. Eu te amo, João. Te amo por isso, por essa coragem, por essa vontade de me proteger, mas tenho medo de te perder. Não vai me perder. Vamos passar por isso juntos e quando acabar, vamos nos casar, ter nosso filho e viver o resto da vida em paz. Promete? Prometo. Mas no fundo, não tinha certeza de nada. Só sabia que não podia ficar parado vendo Marcelo destruir tudo que havíamos construído. Se ia ser guerra, que fosse. Mas dessa vez, quem ia atacar primeiro seria eu. Às vezes, quando a gente acha que chegou no final da história, na verdade, está só no começo de um novo capítulo. E os melhores capítulos são sempre aqueles que escrevemos junto com quem amamos. Uma página de cada vez, um dia de cada vez, uma decisão corajosa de cada vez. Porque no final das contas, nunca é tarde para recomeçar quando se tem coragem de abrir o coração para o amor verdadeiro.